Fala, gente, tudo bem? Bom, o negócio é o seguinte, o conteúdo de hoje que eu estou preparando para vocês, ou que eu preparei para vocês, fala sobre acoplamento. Esse conteúdo está relacionado ao movimento circular, tá? É o movimento circular uniforme, aquela parte que a gente já viu no último conteúdo. É uma sequência. E para a gente entender ele, a gente tem que trazer alguns conceitos que a gente aprendeu lá atrás. Como, por exemplo, a velocidade escalar, a comparação, a relação da velocidade escalar, a velocidade angular, tá? Relacionando ao período e relacionando à frequência, tá bem? Então, como é que na realidade a gente vai tentar mostrar para vocês o acoplamento? O acoplamento nada mais é do que uma transferência de movimento. Essa transferência de movimento ela ocorre com o uso de correias ou de polias ou engrenagens, que na realidade é um dispositivo. Por exemplo, tem muitos motores que são fixos e além de serem fixos, eles também funcionam numa frequência fixa, onde ele transmite condição e movimento para que outros motores funcionem com frequências diferentes, tá? Através da associação de polias, tá? De engrenagens. Bom, quais são os dois tipos que a gente vai ver? O acoplamento por correia e o acoplamento por um eixo, tá? O acoplamento por correia está aqui, ó, é o exemplo clássico da bike, tá? Bicicleta, coroa, pinha, tá bem? Aqui o pedal e aqui a coroa menor. Vocês viram que tem uma relação de tamanho ali. E o acoplamento por eixo é uma relação diferente, onde as engrenagens estão todas contidas e apoiadas num único eixo. Tá bem, gente? Aqui a gente está vendo ele de frente. Se a gente fosse ver de lado, a gente viria algo como um eixo, uma coroa grande, uma coroa pequena, entendeu? Bom, então vamos lá. O que é importante a gente gravar aqui? O acoplamento, ele associa aqueles conceitos que a gente viu do movimento uniforme, velocidade angular e velocidade escalar. No acoplamento de correias, que é o primeiro que a gente vai ver, a gente tem que observar o seguinte: essa correia que está fazendo parte do processo, ela não estica e ela não escapa, não resvala, como diz o outro, tá bem? Ela não estica, também não encolhe e ela gira com a mesma frequência das engrenagens, tá bem? O que a gente tem que comparar? As velocidades angulares e as velocidades escalares. No caso do acoplamento por correia, nós podemos dizer que a velocidade angular desse ponto A aqui é diferente da velocidade angular desse ponto B aqui, tá bem? Só que a velocidade escalar ou a velocidade linear desses dois pontos são iguais, tá bem? No acoplamento que tem são concêntricos, eu tenho o mesmo eixo, se eu tenho dois pontos aqui, ó, que eles começam a girar, a velocidade angular deles, é o contrário lá do primeiro momento, ó, é igual desses dois pontos. Já a velocidade escalar é diferente. Como eu já disse, nós precisamos saber dessas relaçõezinhas, ou lembrar dessas relaçõezinhas que a gente já estudou. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, gente, ó. Vou usar exemplo como esse acoplamento por eixo aqui, tá bem? Aqui um eixo, tá? O eixo, a caneta e duas polias, duas engrenagens nele, tá bem? Vou fazer o seguinte, ó. Vou traçar uma reta aqui, ó. Marcar esse ponto e esse aqui, tá? O ponto A e o ponto B. A gente vai admitir que ele está girando, né? Vamos deslocar 90 graus esses dois pontos para cá, tá bem? E aí vou perguntar para você assim, gente, eles não percorrem o mesmo ângulo, o ponto A e o ponto B? Ah, sim, claro, ó, percorreram 90 graus. Então eles percorreram o mesmo ângulo, a mesma variação do ângulo no mesmo intervalo, em nenhum determinado período de tempo. Então a gente está associando a velocidade angular, que são iguais, tá? Por isso que nesse caso aqui, ó, a velocidade angular de 1 é igual à velocidade angular de 2. Tá, mas e a velocidade escalar? Bom, a velocidade escalar, a gente tem que considerar todo esse espaço que ele percorreu aqui no ponto B e todo esse aqui do ponto A. Vocês já de cara já viram que esses espaços são maiores, são diferentes,
Se ele percorre espaços diferentes no mesmo intervalo de tempo, por consequência, a velocidade deles, a velocidade escalar deles é diferente. Tá aqui, ó. Tá bem? Então, nesse caso, eu tenho a velocidade de A e B angular iguais e tenho a velocidade escalar de A e B diferentes. Em um outro momento, fazendo a comparação agora do acoplamento por correia, se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, tá bem? Eles vão fazer, vão estar deslocando, tá? Eles vão estar deslocando. Se eu perguntar para vocês assim, ó, esse ponto aqui percorreu uma volta na circunferência, deu uma volta, ele percorreu um ângulo de 360 graus. A gente, de forma intuitiva, já sabe que a polia menor, ou a rodana ou a engrenagem menor, no momento em que ele faz uma volta aqui, essa engrenagem aqui faz um número maior de voltas. Se ela percorrer uma volta, ela percorreu 360, mas a gente sabe que ela vai percorrer 2 ou 3 ou 4 mais. Vamos admitir que ela percorreu só 2 voltas a mais do que essa, que é grande. Então ela percorreu o dobro desse valor aqui, que é de 720 graus. Então a velocidade angular deles, considerando esse caso aqui do acoplamento de correias, é diferente. Ao mesmo tempo, se eu pegar e fixar dois pontos aqui, um A e um B, e eles começarem a girar, eu pergunto para vocês, vai mudar essa distância entre eles? Não, não vai mudar. Eles vão ter sempre essa mesma distância, mesmo intervalo de distância. Pode aumentar, diminuir a frequência, eles sempre vão andar com a mesma distância. E por que eu estou falando sobre a distância deles? Porque para mudar essa distância, teria que mudar a relação da velocidade. Não pode. Se aumentar a distância deles, vai arrebentar a correia. Então eu posso admitir, por esse exemplo aqui, que a velocidade escalar deles, no caso, é igual, dos dois pontos. Tá bem? Bom, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber as fórmulas, as expressões que vão nos ajudar a resolver os problemas futuros. Primeiro, vamos fazer as relações das correias, do acoplamento por correia, considerando que a velocidade escalar são iguais em quaisquer pontos que a gente fixar ali. Bom, a velocidade escalar, gente, olha aqui, ó, a velocidade escalar a gente aprendeu que é a velocidade angular vezes o raio. Ó, a velocidade angular vezes o raio do ponto A. Então, por consequência, do outro lado é a mesma coisa, só que em relação ao ponto B. Tá bem? Ah, mas tranquilo, mas o que mais eu posso relacionar aí? Eu posso relacionar também a velocidade angular, que a velocidade angular nada mais é do que a velocidade escalar dividido pelo raio. É isso? Ah, legal. Mas também eu posso usar essas outras expressões aqui. A dica que eu vou dar para vocês é que na maioria das vezes dos exercícios que a gente for resolver, nós vamos relacionar a velocidade angular usando a frequência e não o período. Então, onde tem ômega lá, eu posso substituir por esse valor aqui, ó. 2π vezes a frequência do ponto A vezes o raio do ponto A. Da mesma maneira, analogamente, eu posso fazer do outro lado lá, 2π, agora a frequência do ponto B vezes o raio do ponto B. Tem dois termos aí que eu posso eliminar nessa equaçãozinha, que são esses dois caras aqui, ó. Quem é que vai sobrar como uma equação que vai nos ajudar lá na frente? Ó, a frequência do ponto A vezes o raio A é igual à frequência do ponto B vezes o raio do ponto B. Essa é a primeira expressão que a gente usa, tá? Que vai nos ajudar a resolver problemas do acoplamento de polias ou transferência de movimento usando as correias como referência. Nesses casos aqui desses problemas. Quando for no mesmo eixo concêntrico, tá? Eixos concêntricos, a gente associa e relaciona a velocidade angular. Bom, se eu tenho a velocidade angular do ponto A, olha aqui a velocidade angular do ponto A. Ó, eu peguei a velocidade escalar é igual a angular vezes o raio. Isolando a angular, eu obtenho essa expressão aqui. Então eu posso dizer que isso aqui, a velocidade angular do ponto A, é igual à velocidade escalar dele sobre o raio dele. Do outro lado, a mesma
relação, só que do ponto B. Essas duas expressões é que vão nos ajudar a resolver esses problemas que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bem? Então, esse é o conteúdo da aula e a gente tem que lembrar alguma coisinha que a gente aprendeu lá no movimento uniforme, movimento circular uniforme, nós trouxemos para cá, para chegar aqui a essas duas expressõezinhas e entender esses dois conceitos aqui. Por que que a gente pode definir essas relações? Tá bem? Até o próximo vídeo e não esqueça, eu estou perguntando para alguém que saiba traduzir essa linguagem aqui para vocês. Tá bem? Saúde e paz para todos. Beijo.